Irmãos, vocês estão vendo que hoje eu vim uniformizado. Peguei minha melhor camisa e eu vim com essa camisa de propósito. O sertão presente está chegando. E eu vim com essa camisa para você passar a pregação todinha lembrando de fazer a sua inscrição. Umas 40 pessoas já disseram, eu vou, vai ser uma bênção, vai ser demais. Aí eu pego a lista da inscrição e não tem o nome do abençoado. Irmão, você só vai se você fizer a sua inscrição. Então corra para fazer a sua inscrição, porque a nossa organização depende disso. Se você deixar para se inscrever de última hora, vai nos complicar. A gente vai levar um ônibus ou 2 ônibus. Tem a opção de ir de carro também. Mas para isso, a gente precisa saber quem é que vai de carro, quem é que vai de ônibus. E tudo isso está lá na nossa inscrição, nosso formulário de inscrição. Você que está aí voando, sem nem saber o que é Sertão Presente, esse é um trabalho missionário que é desenvolvido pelo missionário Júnior Firmino. E a nossa igreja abraça esse trabalho. E esse é mais um ano em que nós vamos fazer essa campanha evangelística na cidade de Serra Caiada. No passado fizemos lá, esse ano vamos fazer novamente, com uma diferença. A gente percebeu que a adesão seria maior se a gente não tivesse a dormida lá. Então, ao invés de fazer do sábado para o domingo, nós vamos fazer somente no sábado. Vamos sair daqui de manhã bem cedinho e voltamos no fim da noite, no fim do dia, aí por volta das 9, 10 horas da noite. A gente deve estar voltando para Natal. Então, se você não quer ir de ônibus, você pode ir no seu carro. Com ônibus o preço é um, com carro, se você for com o seu próprio carro, o preço é outro. Mas essa é uma oportunidade que nós temos de abençoar aquelas igrejas locais que estão lá, fazendo uma campanha evangelística, ajudando os irmãos das igrejas locais, ajudando a fortalecer os pastores e os líderes locais. É uma bênção. Ano passado a gente tinha acho que umas 90 pessoas lá, todo mundo amou. Esse ano vai ser uma bênção novamente, só falta você se inscrever. O povo dessa igreja é um povo muito especial, ele se engaja, o povo está junto, o povo participa. Assim, eu escuto os outros pastores fazerem muitos elogios ao engajamento dos irmãos, o serviço, o desprendimento. Isso é uma bênção. Só complica essa parte da inscrição, que os irmãos deixam para fazer de última hora e a gente não consegue se organizar. Então, para a gente levar mais gente, a gente precisa de 2 ônibus. A gente só vai arrumar o segundo ônibus se tiver demanda. Então, não dá para você fazer isso na última semana, senão não vai ter espaço para você no ônibus e a gente quer que você vá. Aí vai ter aquele velho chororô que quem é líder nessa igreja já conhece. Ah, mas foi pouco. Ah, mas devia abrir uma exceção. Irmão, a gente não consegue, não é uma questão de boa vontade, é uma questão de não ser viável. Então, eu vim assim de propósito, para você não se esquecer de fazer a sua inscrição para o Sertão Presente. Vai ser um tempo muito abençoado. E aí você pode dizer assim, mas Davi, eu nunca fiz um trabalho evangelístico desse. Eu nem sei como é que faz. O que é que eu vou falar na hora? Irmão, não se preocupe. Você acha que eu ia jogar você numa fogueira dessa? Nem conheço o seu perfil, eu ia jogar você e dizer, vai, fala aí alguma coisa, de improviso. Não é assim. Primeiro, a gente vai ter um treinamento. Na semana do evento, a gente vai ter um treinamento. Esse treinamento não vai ser aquele treinamento de você dizer assim, agora eu me sinto altamente confiante. É um treinamento básico. Mas nós vamos dividir em equipes. Ninguém vai sozinho. E aí, nessas equipes, a gente vai ter o cuidado de sempre colocar alguém que seja mais desenrolado, que tenha mais experiência fazendo evangelismo, de modo que talvez você vá e não abra nem a boca, não tem problema. Talvez você vai ali num grupinho com 4, 5 pessoas e você vai ser aquele que vai ficar só caladinho, aprendendo. Você vai dizer, Davi, eu não sei, então vá para aprender. Se você não for, você não vai aprender. Evangelizar é assim, irmão. Você pode fazer o treinamento que for, se você não evangelizar, você não sabe. Você tem que começar. E olha que quem está falando para vocês é uma pessoa que começou lá atrás totalmente perdido, introvertido, envergonhado. Eu não tinha vergonha do evangelho, eu tinha vergonha de qualquer coisa. Quem é introvertido, não é verdade? Quem é mais tímido, é tímido, não é para uma coisa só. Então, vá. E aí você vai ter a oportunidade de aprender. Além do trabalho evangelístico, nós vamos fazer o trabalho evangelístico de porta em porta, né? Distribuindo folhetos, orando pelas pessoas, falando de Jesus. Nós vamos ter um trabalho também muito forte com as crianças. Ano passado eu acho que tinha umas 60 crianças. Irmão, precisa de muita gente.
para cuidar de 60 crianças. É uma correria e, enfim, Fran, que vai estar liderando essa parte, ele é desenrolado demais, mas ele precisa de braços, gente que possa ajudá-lo, porque são muitas atividades com as crianças. Então a gente precisa de pessoas que possam nos ajudar. Investir e plantar semente no coração das crianças é algo especial demais. E enquanto a gente está com as crianças, tem pelo menos 40 pais sentados ao redor, ele vai para cuidar do filho e ele acaba ouvindo o Evangelho. É uma bênção. Além disso, nós estamos nos organizando para pintar a fachada de 3 casas de irmãos da igreja local, igrejas que são parceiras nesse trabalho, e a gente quer abençoar esses irmãos que têm uma carência, uma necessidade, e a gente quer fazer uma pintura, não é a melhor pintura do mundo, você não tem que ser um profissional, mas a gente quer abençoar esses irmãos, e ao mesmo tempo fazer disso um testemunho, porque os vizinhos vão perguntar, o que é que está acontecendo esse povo de camisa amarela, 4, 5, 6 pintando, isso é o quê? E aí quando ele souber que foi de graça não, que a igreja de Natal pagou para estar fazendo aquilo ali, essa é a oportunidade daquele irmão dizer, isso é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja cuidando da igreja, esses irmãos nem me conhecem, vieram lá de Natal e porque eu sou irmão em Cristo, eles estão me abençoando, e esse é um testemunho, isso é mais uma forma de a gente alcançar o coração daquela comunidade. Então, se você tem condições de ir e você deseja ir, por favor, se inscreva logo. Não deixe para se inscrever só na última semana. Deixa eu dar mais 2 avisos bem rapidinhos. Primeiro, está chegando o acampamento Bora, dos nossos teens. Dia 28 a 30 de agosto, nossos adolescentes terão um tempo de comunhão, de lazer, de relacionamento, de diversão demais. E o tema será Segue-me. É o chamado que Jesus fez para os seus discípulos. Se você precisa de mais informações, você tem um filho adolescente, ele deseja participar, fale com Ramon, que é o líder dos nossos teens, Ramon e Glaucia. E o último aviso, nós temos uma próxima turma de batismo chegando. Se você conhece alguém que ainda não foi batizado, recebeu a Cristo, tomou uma decisão de ser um discípulo de Jesus, mas ainda não foi batizado, explique para essa pessoa que ela precisa ser batizada, todo discípulo de Jesus precisa ser batizado. E aí, esse encontro de batismo, esse encontro para falar sobre o batismo, acontece com o pastor Mateus, e ele vai explicar o que é o batismo. Você não está assumindo compromisso nenhum, você vai para ouvir. Você pode sair de lá dizendo, eu entendi bem agora o que é batismo, e eu entendi que eu não devo ser batizado. Fique à vontade. Mas é a oportunidade também de você dizer, agora eu entendi e eu tenho mais convicção do que eu vou fazer. Você precisa entender o que é o batismo para poder ser batizado. Então essa turma vai se reunir, é um encontro só, e você precisa dar o seu nome para Samuca. Se você não sabe quem é Samuca, pergunte para algum irmão aqui da igreja, que o homem é famoso aqui, viu? E aí ele vai colocar o seu nome para dar inscrição, não paga nada essa inscrição, mas é só para a gente saber quem são as pessoas e formar o grupo de WhatsApp, temporário, alguma coisa assim, para organizar tudo que precisa ser organizado, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por Tua bondade que nos trouxe aqui hoje, a Tua bondade que nos sustenta, que nos coloca de pé todos os dias. Nós dependemos dessa bondade, Pai. Não estaremos aqui se não fosse a boa mão do Senhor. Peço para que o Senhor nos guie nessa noite mais uma vez, que a Tua palavra penetre ao nosso coração, que o Senhor possa trazer alimento para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos na nossa 5ª pregação dentro de uma série chamada Rumo à Maturidade. Tenho dito para os irmãos que essa é uma das séries mais importantes para a vida da nossa igreja, porque nos ensina sobre o que é ser igreja, como ser igreja, o que é que a Bíblia diz sobre isso, aquilo que a gente precisa resgatar da nossa visão sobre igreja. Muita coisa já foi dita até aqui, é a 5ª pregação, mas eu disse para vocês que maturidade é parecer com Cristo. Isso tem que ser o alvo de todo cristão. Todo cristão precisa buscar ser parecido com Cristo, buscar amadurecer. Disse para vocês também
que todo discípulo de Jesus, ele precisa não só receber, ele precisa aprender a dar também, a compartilhar aquilo que tem recebido da vida de Cristo. Foi dito para os irmãos que todo discípulo de Jesus, em algum momento, ele precisa se tornar um mestre. Mestre não no sentido de ter um super conhecimento teológico ou um diploma na mão. Mestre no sentido de ser um professor. Ser alguém que está ensinando alguém, formando alguém, discipulando alguém, investindo na vida de alguém, repartindo da vida de Cristo com outra pessoa. Nós também temos dito que igreja é uma família, igreja não é uma plateia. Plateia é o lugar onde eu vou, eu sento, eu assisto, eu critico, depois eu levanto, eu vou embora. Família é diferente. Família, eu assumo responsabilidades, eu me envolvo, eu dou conta daqueles que estão ausentes já há muito tempo. Também foi dito aqui, e isso é extremamente importante, de que Deus levantou líderes, pastores, mestres na igreja. Não para que essas pessoas façam tudo, mas para que essas pessoas capacitem os cristãos, para que os cristãos desenvolvam o seu trabalho de modo que a igreja é quem edifica a igreja. A responsabilidade do crescimento e da edificação do corpo é do próprio corpo. Hoje nós vamos dar mais um passo. O tema de hoje é carregar fardos, é cumprir a lei de Cristo. Eu quero expor um texto com vocês, Gálatas capítulo 6. Eu quero expor apenas o versículo 1 e 2, mas eu vou ler até o 5, para que tem um ponto específico que eu quero tratar que vai precisar que a gente leia até o 5, embora o versículo 1 e 2 sejam alvo da nossa análise de hoje. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmãos, esse texto é muito importante para a nossa série Rumo à Maturidade, porque esse texto aponta para aquilo que a gente tem dito domingo após domingo, é uma maturidade comunitária. Paulo está nos mostrando que uma igreja madura não é aquela igreja onde ninguém comete pecado, ninguém sofre, ninguém tem um momento de fraqueza, ninguém fica minimamente confuso, ninguém carrega nenhum tipo de fardo, todo mundo está forte o tempo todo. Não é isso. Uma igreja madura é uma igreja onde aqueles que caem em pecado são restaurados, onde aqueles que são orgulhosos são confrontados, onde aqueles que estão sentindo um peso esmagador sobre si são ajudados por outros. Aqueles que estão sofrendo tentações são compreendidos e acudidos, encontram apoio, encontram alguém que os ajude. E todo mundo aprende a caminhar debaixo da lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Nós vamos explicar um pouco melhor na sequência. Mas a lei de Cristo, em poucas palavras, é o amor. Não é um amor meramente sentimentalista. Não é aquele amor feito de muitas palavras românticas e poucas expressões de sacrifício. O amor de Cristo é o amor que serve, o amor que se entrega, o amor que se sacrifica, que se doa, que entende as nossas fraquezas, que restaura pecadores. O amor de Cristo é o amor que se entrega pelo outro. E carregar os fardos dos nossos irmãos é uma expressão concreta desse amor. É uma expressão real do amor de Cristo se manifestando na igreja. Isso pode nos confrontar, irmãos, porque muitos de nós gostamos muito da ideia de amor, ou da ideia de receber amor, mas é sempre aquele amor muito superficial. Quando começa a se falar sobre um amor que envolve carregar peso,
que envolve sacrifício e doação, aí tem muita gente que bota um pé atrás e não era bem esse amor que eu estava falando. Esse amor que tem implicações práticas. Muitas pessoas acabam fugindo desse tipo de amor. Nunca se falou tanto sobre amor como nos dias de hoje. As pessoas do mundo vivem falando sobre amor. E a quantidade de divórcio só aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta. Que amor é esse? É um amor que não tem nenhum preço a se pagar? É um amor que não envolve nenhum tipo de renúncia? Nenhum tipo de sacrifício? Não é desse amor que nós estamos falando. A gente está falando de um amor quando não há reciprocidade. A gente está falando de amar o próximo quando muitas vezes não é agradável, quando envolve desgastes, quando envolve algum tipo de sofrimento. Paulo está falando aqui de fardos, e fardos é algo que pesa. Então, a mensagem de hoje é um chamado para deixarmos uma espiritualidade individualista, uma espiritualidade egoísta, uma espiritualidade acomodada demais, que está pensando sempre no seu bem-estar, para nós aprendermos a viver como família na fé, uma família que carrega fardos uns dos outros. Volte aí para o versículo 1, por favor. Paulo começa dizendo assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Veja, Paulo não está se referindo a descrentes, não convertidos. Paulo está falando de irmãos. Paulo está escrevendo para a igreja. E ele está dizendo que o crente pode ser surpreendido em alguma falta ou em algum pecado. Essa é a ideia. E a ideia de ser surpreendido em algum pecado, surpreendido em alguma falta, nesse texto, não é necessariamente aquela ideia da pessoa que estava aprontando escondido, meio cínico, já acostumado com o pecado, e de repente alguém pegou no pulo e disse: opa, surpreendi você. Isso acontece por aí, mas não é a ideia primária aqui. A ideia aqui é de alguém que foi enredado pelo pecado. Alguém que não estava planejando pecar. De repente, foi surpreendido. Alguém que caiu de maneira inesperada. O pecado lhe armou uma cilada. E, irmãos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Se você acha que está acima disso, você está em mais perigo do que os outros. E aí Paulo nos ensina a olhar para essa pessoa que caiu, que talvez sejamos nós, ou no passado ou no futuro. Paulo nos ensina a olhar com um olhar de graça, não como alguém que deve ser descartado, desprezado, rejeitado, mas como alguém que precisa ser restaurado. Isso não significa lidar com indiferença ao pecado. Isso não significa olhar para a pessoa que pecou e dizer: mas isso aí todo mundo faz, tem que amar o irmão e simplesmente não fazer nada. Não tem a ver com isso. Tem a ver com não adotar um espírito de crueldade, de fofoca, ou um ar de superioridade em relação àquele irmão. Uma igreja madura trata pecado como pecado, mas trata o irmão como irmão. Trata o irmão com amor. Aquele que cai em pecado precisa ser restaurado com mansidão. E restaurar, irmãos, é consertar. Essa é a ideia da palavra grega. Ela vai aparecer lá em Marcos capítulo 1. Na verdade, uma palavra que deriva da mesma palavra que essa que aparece aqui em Gálatas 6. Lá em Marcos 1 é uma palavra que se refere aos discípulos de Jesus consertando as redes. Eles eram pescadores, eles estavam consertando as redes. É a mesma palavra que surge, é a mesma derivação que surge aqui em Gálatas. Então, esse restaurar que Paulo está se referindo é a ideia de consertar. Ora, um pescador, ele não pega uma rede que está rasgada e simplesmente joga fora. Pelo contrário, ele vai cuidar daquela rede e consertar aquela rede para que ela volte a se tornar útil.
De maneira semelhante, irmãos, quando algum irmão na fé cai em algum pecado, a gente não descarta, a gente não joga fora. A gente vai consertar esse irmão, para que ele volte a se tornar útil para Deus. Davi, existe a possibilidade de exclusão? Existe, é uma possibilidade bíblica. Mas essa é a última possibilidade, o último recurso da igreja para aquele irmão que deliberadamente não quer ser restaurado. A igreja está dizendo, vamos consertar, ele está dizendo aqui, não, na minha vida ninguém se mete. É a pessoa que decidiu viver no pecado, ainda que continue no meio da igreja. São em situações assim que a igreja se junta para dizer se essa pessoa não pode ser tratada como irmão. E a igreja faz isso também com a intenção de restaurar. É a medida mais dura que a igreja pode fazer para ver se sacode a pessoa e a pessoa se arrepende do pecado. Mas, como eu disse, essa é a última medida. É diante de um caso que está assim inquebrantável. A gente não pensa nisso como o primeiro ato. Nosso primeiro ato precisa ser de investir na vida do irmão, para que ele volte a ser útil a Deus. Mas além de dizer que é preciso restaurar o irmão, Paulo vai dizer que é preciso restaurá-lo com mansidão. A nossa tradução aqui diz com espírito de brandura. Mas é a mesma ideia. Irmãos, mansidão não é fraqueza. Mansidão não é omissão. Mansidão não é covardia. Mansidão não é passar pano para o pecado, mansidão não é falta de firmeza. Você pode ser muito firme e ainda assim ser uma pessoa mansa. Sabe uma boa definição para mansidão? Mansidão é força sob controle. É diferente da pessoa que não fez nada porque não tem força. Não fez nada porque não faria mesmo. Mas sabe a pessoa que diz assim, se eu quisesse, eu tinha como dar um jeito nisso aqui bem rapidinho. Aí você se controla e você coloca toda essa potência debaixo de controle. Isso é mansidão. Nós precisamos alimentar esse espírito de mansidão. E aí você consegue ser firme com a pessoa, sem ser bruto. Você consegue confrontar a pessoa, mas sem o desejo de ferir a pessoa, embora a pessoa possa até se sentir magoada por você dizer alguma verdade mais dura. Mas a sua intenção, o seu tom, a sua marca não é de alguém que sai por aí ferindo todo mundo. Não. É alguém que fala com mansidão. Nunca houve nenhum homem tão manso quanto Jesus, e Jesus jamais relativizou o pecado. Agora, os pecadores quebrantados, arrependidos, se aproximavam de Jesus sem medo. Irmãos, os pecadores marginalizados, aqueles que eram escravizados por vícios, aqueles que eram excluídos porque se dizia naquela época que aquela doença o colocava debaixo de maldição. Aqueles que viviam em prostituição se aproximavam de Jesus sem medo. Se aproximavam de um homem que nunca relativizou o pecado. Então como é que eles não tinham medo? Se eram pecadores. É porque esse homem era um homem bom, manso, brando. E por mais que ele fosse muito firme, por mais que ele fosse muito correto, por mais que ele dissesse sempre a verdade, as pessoas não tinham medo de serem rejeitadas por ele. As pessoas entendiam, percebiam o espírito com o qual ele falava e ele agia. Nossa atitude diante de alguém que comete um pecado diz muito sobre o nosso caráter, diz muito sobre a nossa maturidade. Veja o versículo 1 mais uma vez. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E aqui tem um detalhe importante. Vocês que são espirituais.
Veja, Paulo não está tentando criar uma elite espiritual, os super crentes da igreja. Não é essa a ideia. Paulo está falando aqui sobre os crentes maduros. Eu quero aprofundar o meu ponto. No contexto de Gálatas, ser espiritual, a ideia de ser espiritual tinha a ver com você estar cheio do Espírito Santo, estar andando debaixo do governo do Espírito Santo. No capítulo 5, e o que a gente leu foi o capítulo 6, Paulo vai falar sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. E ele vai dizer: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí a gente entra no capítulo 6 e ele diz: vocês que são espirituais. Ele está falando de quê? Está falando dessas pessoas que estão debaixo do governo do Espírito Santo. Essas pessoas que estão andando cheias do Espírito Santo. Essas pessoas que demonstram na sua vida o fruto do Espírito Santo. E aqui eu faço uma relação muito simples. Essa pessoa que está andando no poder do Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo, mostrando os frutos do Espírito Santo, é uma pessoa que está se tornando mais parecida com Jesus. E o que é maturidade? Maturidade é parecer com Cristo. Então Paulo está falando de crentes maduros. Irmão, se você não consegue ser uma pessoa mansa, você não é tão maduro quanto você pensa. E você vai ter dificuldade em restaurar alguém que caiu. Quem é imaturo só sabe apontar o erro dos outros. Quem é imaturo não dá segunda chance. Quem é imaturo não consegue acreditar na possibilidade de transformação na vida das pessoas. Mas quem é maduro sabe daquilo que o poder de Deus pode fazer na vida do ser humano, na vida de um pecador que se arrepende. E é por isso que essa pessoa se oferece como apoio, como suporte para a restauração. Aí Paulo continua dizendo: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Isso significa, irmão, que por mais que você seja espiritual, nesse sentido que Paulo está falando, por mais que você seja maduro, ninguém está acima das tentações. Ninguém. Maturidade não é garantia de que nós não vamos cair em pecado, de que estamos seguros, de que estamos salvos das ciladas do inimigo. Grandes homens e mulheres de Deus também podem cair em pecados graves. Por isso Paulo está nos fazendo um alerta. Ao restaurar essa pessoa que caiu, não alimente nenhum espírito de superioridade moral, como se você fosse melhor do que essa pessoa. O nosso espírito precisa ser de temor. Eu vou olhar o meu irmão caindo e pensando assim: isso aqui eu não quero fazer. Olha como é que está o meu irmão agora. Olha o fruto do pecado. Eu preciso ter medo do pecado. Eu preciso ficar longe disso. Isso é ruim, isso faz mal. Compreensão que da mesma forma que esse irmão que eu estou ajudando caiu, eu também posso cair. Eu não sou melhor do que o meu irmão. O pecado dele precisa me lembrar da minha fraqueza, da minha vulnerabilidade. Talvez eu nunca caia naquele mesmo pecado que ele caiu, mas eu posso cair em outros. Talvez aquilo que para ele é uma tentação, para mim pode ser uma bobagem. Mas eu tenho outras tentações, não há quem não tenha, irmão. Por isso nós precisamos vigiar. O cristão maduro não olha para alguém que caiu dizendo assim: como é que você pôde fazer isso? Do mesmo jeito que você pode, irmão. A gente olha pensando assim: pela graça de Deus, eu estou aqui. Pela graça de Deus, eu não cometi esse pecado. E agora, pela graça de Deus, eu vou ajudar o meu irmão a se levantar. Esse tem que ser o nosso coração. Na sequência, Paulo vai dizer no versículo 2: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo.
E aqui nós chegamos ao coração da mensagem. Levem os fardos, levem as cargas uns dos outros. A palavra grega aqui, para carga, ela aponta para algo muito relevante para o nosso entendimento correto desse texto. Porque a palavra aqui aponta para um peso esmagador. Um peso que é muito difícil de ser carregado sozinho. E veja, isso não é um detalhe teológico do texto. Se você não entender isso, você não vai conseguir entender corretamente esse texto. Sabe por quê? A gente está no versículo 2. Levem as cargas uns dos outros. Aí no versículo 5, Paulo diz, cada um deve levar a sua própria carga. Aí você vai dizer, peraí, qual é a ordem aqui? E essa dificuldade tem a ver justamente com a tradução. Então não é uma contradição, é um problema de tradução. Em grego, Paulo está usando duas palavras diferentes que são difíceis para a gente traduzir no português. Porque a gente não tem uma palavra exata no português. Algumas versões vão traduzir no versículo 2, cargas. E no versículo 5, fardos. Para dar uma ideia de que é algo diferente. Mas no nosso português, fardo, carga, não tem tanta diferença assim. Mas de fato, no texto original, ele está usando duas palavras diferentes. No versículo 2 ele está falando de um peso esmagador e no versículo 5 ele está falando de um peso qualquer. Um peso que qualquer pessoa é capaz de carregar, um peso comum. Dessa forma, Paulo não está isentando os cristãos das suas responsabilidades individuais. Paulo não está alimentando aquele pensamento de muita gente folgada que diz assim, estou aqui na igreja e as pessoas não me acudem nas minhas necessidades. Irmão, tem coisa que é você que tem que resolver. A igreja não está aqui para resolver a sua vida. A vida é sua, meu querido. A igreja não está aqui para fazer tudo por você. Jesus cura o aleijado e diz, agora você pega a sua cama e vai-se embora. Mas a cama quem pega é você. Jesus faz aquilo que as pessoas não são capazes de fazer. Jesus ressuscitou Lázaro, mas não tirou a pedra do sepulcro. Ele disse para os discípulos, a pedra vocês podem tirar, vão lá, removam a pedra. A ressurreição só eu posso fazer, mas a pedra vocês fazem. Jesus nos deu esse ensino, Paulo está replicando isso. A igreja não existe para carregar todas as cargas que existem na sua vida. Tem decisão que é sua, quem vai decidir é você, a responsabilidade pela decisão pertence a você. Ninguém vai ser perseverante e disciplinado no seu lugar. Você não tem como terceirizar o seu tempo de oração com Deus, ninguém vai estudar a Bíblia por você. As pessoas não vão resolver as consequências dos seus erros repetidos e repetidos e repetidos. Está lá no versículo 5. Cada um leva a sua carga. Cada um assume as suas responsabilidades. Agora o versículo 2 está falando outra coisa. Há cargas esmagadoras. Há cargas específicas e particulares que não são possíveis de serem levadas sozinhas. Aí para essas cargas, Paulo está dizendo, está dando uma ordem. Levem as cargas uns dos outros. Há fardos diferentes na vida. E eu vou falar sobre esses fardos diversos. Mas, de maneira primária, o contexto aqui está falando de alguém que caiu em pecado e precisa ser restaurado. Então, o foco de Paulo, quando ele fala sobre essas cargas, tem a ver com o pecado. Fardos pesados que o pecado coloca sobre nós. E nesse processo de restauração, os cristãos maduros devem ajudar essas pessoas que caíram a carregarem esses fardos. Eu preciso ser prático para você entender melhor. É você caminhar junto dessa pessoa no processo de arrependimento, no processo de vigilância e de cuidado, no processo de confissão. Irmãos, há pecados que nos escravizam. Há pecados que se tornaram hábitos ou que se tornaram vícios. Há pecados tão antigos que fizeram raízes em nós. A pessoa odeia aquele pecado, mas é como se não conseguisse vencê-lo. Não é porque essa pessoa não está arrependida, é porque nesse caso o pecado está enraizado demais. Pecados que muitas vezes nos enchem de vergonha.
E ajudar a carregar os fardos não é passar a mão na cabeça, não é diminuir o pecado. Ajudar a carregar esses fardos, irmãos, é ajudar esse irmão, essa pessoa, essa irmã nessa luta. É perguntar, é cutucar. E aí, como é que foi essa semana? Bota aí para fora. Você está me enrolando. Por amor. É ajudar a pessoa nessa luta contra o pecado, para que ela seja restaurada. É você trazer uma palavra de esperança para a pessoa, lembrar para a pessoa que o Evangelho restaura, que o Evangelho nos livra do poder do pecado. É você celebrar com essa pessoa as pequenas vitórias, o crescimento dela diante daquela luta. É você ajudar essa pessoa a não desistir, não jogar tudo para cima, não olhar para si e dizer, não tenho jeito mesmo. É você se aproximar e dizer, você tem jeito sim, teve jeito para a minha vida, por que não vai ter jeito para a sua? Era pior do que você, era nó cego, e Deus mudou minha vida, vai mudar a sua também. É ajudar a pessoa a carregar esses fardos pesados. É disso que Paulo está falando. Agora, quando a gente pensa na aplicação disso, nós entendemos que na vida há uma diversidade maior de fardos. Há outros fardos muito pesados e é importante que, como igreja, estejamos dispostos a ajudar os nossos irmãos. É o fardo do sofrimento, é o fardo da angústia, é o fardo da depressão, é o fardo do burnout, é o fardo da culpa, é o fardo do filho que se desviou, é o fardo do casamento em crise. Há muitos fardos nessa vida. A doença crônica, que já te paralisa há tanto tempo, alguns medos que são paralisadores. E como igreja, nós precisamos ajudar, entender que somos família e ajudar os nossos irmãos a carregar esses fardos. Na visão da plateia, a gente vê uma pessoa caindo com um peso muito grande e a gente não faz nada. Na visão da família, a gente corre para acudir aquela pessoa. Na visão da plateia, a gente olha e diz assim, rapaz, fulano. Aí não faz nada. Só constata. Fulano está numa situação, né? É a plateia assistindo a vida do fulano. Família não. Família pensa logo, o que é que eu posso fazer para ajudar o fulano? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para acudir essa pessoa que está recarregando esse fardo tão pesado? E nós precisamos entender isso, irmãos, porque as estruturas mais comuns nas igrejas, elas entendem justamente o oposto disso. As igrejas são estruturadas para que poucas pessoas carreguem o fardo da maioria. E a maioria vive como plateia, só assistindo. Quando Paulo diz, carreguem os fardos uns dos outros, Paulo não está dizendo o pastor, hein? Ou os líderes. Não, irmãos. É a igreja como um todo. Levem as cargas uns dos outros. Isso é responsabilidade da comunidade da fé. Ainda no versículo 2, ele diz, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Veja, Paulo escreve essa carta aos Gálatas para combater um erro muito sério. Os falsos mestres entraram lá e começaram a dizer que eles tinham que cumprir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para poderem serem aceitos como povo de Deus. Aí Paulo reage a isso com muita firmeza. Paulo vai dizer, não, ninguém precisa cumprir a lei para ser recebido por Deus. Pelo contrário, nós somos justificados pela fé. Nós somos incompetentes, nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus, nós somos salvos pela graça. E Paulo não diz isso no sentido de que os cristãos não estão sujeitos a nenhum tipo de lei moral. Não, o que Paulo está dizendo é, a nossa salvação não depende disso. Agora, uma vez salvos, uma vez convertidos, uma vez regenerados, recebendo o Espírito Santo, nós somos chamados por Deus para obedecer toda a vontade de Deus.
E como é que a gente cumpre toda a lei? Paulo explicou isso no capítulo 5. É no capítulo 5 que Paulo vai dizer que o amor é o cumprimento da lei. Mas Paulo não está falando sobre o amor a qualquer maneira, ou como diria Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor. Não, Paulo está dizendo, esqueça esse negócio aí. É o amor baseado no caráter de Cristo. É o amor moldado por Cristo, mediado por Cristo, tendo Cristo como referência. E não o amor baseado no que nós julgamos que é certo. E como Cristo nos amou, Cristo carregou os nossos fardos. A Bíblia diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, nenhum de nós conseguiu carregar o fardo do pecado. Nenhum de nós. É insuportável. Então Jesus carregou os nossos fardos. E agora é por causa disso que nós queremos ajudar os nossos irmãos a carregarem os seus fardos. Por causa daquilo que Cristo fez por nós. Nós éramos culpados e merecíamos condenação, mas Jesus recebeu a condenação no nosso lugar. Nós queremos imitar Jesus, maturidade é parecer com Cristo. Queremos dar para o nosso irmão aquilo que nós recebemos de Jesus. Queridos, essa mensagem é sobre o tipo de igreja que nós precisamos ser, que estamos sendo chamados a ser. Uma igreja madura. Uma igreja madura carrega fardos uns dos outros. Não espere um ministério de carregar fardos. Não espere um título de carregador de fardos. Não espere uma escala da semana, de quem é que vai carregar o fardo dessa semana. Queridos, isso é orgânico, isso é simples, isso é prático, isso é no dia a dia. Você começa com alguém que está no seu GR, alguém que senta perto de você com muita frequência, alguém que você já ouviu de outro que está passando por alguma necessidade. Aí você se oferece para orar pela pessoa, se oferece para tomar um café, se oferece para ajudar de alguma forma. Você sabe de alguém que está lutando contra um pecado específico ou está carregando um fardo muito pesado na vida. E você se oferece como ombro para abençoar aquela pessoa, para contar a sua história, talvez para dizer para aquela pessoa que esse pecado que ela está lutando, você lutou contra a mesma coisa. Ou a luta que ela está enfrentando, o peso que ela está carregando, você enfrentou a mesma coisa. E aí você vai ser tremendamente usado por Deus para consolar o coração dessa pessoa. Se aproxime de quem você percebe que está espiritualmente frio. Não deixe ninguém sozinho. Quero encerrar dizendo que talvez exista aqui hoje 3 tipos de pessoas. Primeiro é aquela que precisa aprender a dividir o fardo com o outro. Você está precisando de ajuda. Você está precisando que alguém carregue o fardo com você. E eu não sei qual é o fardo que você está carregando. Você pode estar cansado, sozinho, com dor, confuso, passando por algum tipo de crise, de esgotamento, ou talvez enfrentando algum pecado escondido e você está lutando contra esse pecado, mas ele está escondido e você não está conseguindo vencer. E hoje é o dia de você resgatar a humildade, abrir a boca e dizer: estou precisando de ajuda. E às vezes você se esconde na ideia de que, mas eu não quero incomodar ninguém. Mas é família ou não é família, irmão? É família ou não é família? Quando você era filho, você tinha esse cuidado todo com seus pais? Eu não vou fazer nada que incomode papai ou mamãe. Que conversa. Aí é que a gente se sente à vontade para incomodar. É família, irmão. Você tem que abrir a boca e dizer onde é que está doendo, para que a igreja possa te ajudar. Procure o seu líder, procure alguém mais maduro na fé, um irmão, uma irmã, que seja de confiança. Você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus chamou a família da fé para carregar com você. Segundo tipo de pessoas são aqueles que precisam assumir as suas próprias cargas. Você quer ajuda, mas você não quer obedecer.
Você quer cuidado, mas você não quer arrependimento. Você quer que os outros carreguem as consequências das bobagens que você faz repetidamente. Irmão, pare com isso. Você está sendo chamado à responsabilidade. Deus quer isso de você. Terceiro tipo de pessoa são aqueles que precisam começar a carregar os fardos dos outros. Você já recebeu muito ensino, muito cuidado, muito amor, muito consolo. Você já recebeu muitas ligações, você já recebeu pessoas visitando você quando você estava enfermo, você já recebeu o sustento da igreja, seja espiritual, seja financeiro. Porque a nossa igreja já fez isso por muitas pessoas. Ajudar financeiramente pessoas necessitadas. Agora chegou a tua vez, irmão. Chegou a tua vez de fazer alguma coisa por alguém. Deus está te chamando para olhar quem está perto de você, quem está ao seu redor, quem está passando por alguma necessidade, quem precisa de restauração, quem está precisando de apoio para ser levantado e reerguido, quem você pode consolar, quem você pode acompanhar. Eu tenho dito para vocês que todo cristão precisa receber cuidado, mas não pode apenas receber cuidado. Todo cristão precisa também cuidar de alguém. O cristão maduro não é aquele que sabe apenas se alimentar, o cristão maduro é aquele que aprende a alimentar outros. O cristão maduro não é aquele que apenas carrega os seus próprios fardos. O cristão maduro é aquele que consegue ajudar outros a carregar os seus fardos. Deus nos ajude, Deus faça de nós uma igreja madura, amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que restaura com espírito de brandura, de mansidão. Essa igreja que carrega fardos uns dos outros. Eu reconheço que há na nossa igreja muitas pessoas fazendo isso e sou grato a Deus por isso. Mas eu também reconheço que não é a maioria. E eu queria que fosse a maioria. Não para me agradar, vocês estão entendendo? É porque essa é a direção que Deus quer nos levar, irmãos. Deus quer que a gente viva esse tipo de igreja. Olhe para esses irmãos que já são um bom modelo, já são uma referência e imite. Admirar é diferente de imitar. Você pode admirar muito, mas nunca querer ser igual. Imitar é você olhar para a pessoa e dizer, eu vou fazer exatamente como essa pessoa está fazendo. Não é só olhar e dizer, uau, essa pessoa é uma bênção. É dizer, essa pessoa é uma bênção e eu quero ser como essa pessoa. E a gente vai aprender. Amém, irmãos? Vamos orar? Pode continuar sentado, a gente ainda vai ministrar a ceia. Vou chamar o pastor Mateus aqui. Pai amado, obrigado por mais um tempo de louvor, de adoração, de comunhão, de palavra. Nós fazemos isso por causa do Senhor, porque amamos o Senhor, porque queremos aprender mais do Senhor, queremos erguer as nossas vozes em adoração ao Senhor, Pai. Nos transforme como igreja. Eu digo mais uma vez, Pai, que nada disso que está sendo ensinado pode ser vivido sem o poder do Teu Espírito Santo. A nossa igreja não vai andar nenhum passo sem o poder do Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo atuando no nosso meio. Faça isso, Pai. Derrame do Teu Espírito sobre nós e entre nós, nos encha do Teu Espírito Santo, para que nós consigamos viver tudo isso que temos sido desafiados a viver. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. Valeu. Graças a paz, igreja. Boa noite. Queridos, vamos passar agora o momento da celebração da ceia do Senhor, que é sempre uma ocasião muito especial. Antes de a gente fazer a pré-reflexão, como fazemos de costume, eu quero perguntar se tem alguém que não recebeu o kitzinho da ceia. Se é o seu caso, por favor, levante sua mão, fique com a alegria para que os irmãos possam entregar a você. Se você deseja participar da ceia, não está com os alimentos, levante sua mão. Todo mundo está.
obrigado, meu irmão. Para que a gente faça algo que é extremamente importante, mas que muitas vezes nós negligenciamos, que é um autoexame. É importante a gente fazer isso com o nosso corpo, a gente fazer um check-up de vez em quando, né? A gente se avaliar e pedir que um profissional nos avalie também. Mas eu diria que ainda mais importante do que fazer isso com o nosso corpo é fazer isso com a nossa alma. É a gente olhar para si mesmo e se perguntar como eu estou diante de Deus. Como está a minha vida diante do Senhor. E a celebração da ceia, como eu disse, é um momento oportuno para isso. O próprio apóstolo Paulo, no texto clássico da ceia de 1 Coríntios 11, ele fala sobre essa necessidade de que cada um avalie a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é algo muito importante. Então, na mesma linha do que o pastor Davi pregou essa noite, eu quero ler com vocês um texto para inspirar essa reflexão. É o texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, hoje a gente ouviu uma excelente exposição bíblica sobre a necessidade da gente carregar os fardos uns dos outros, da gente cumprir a lei de Cristo, ajudando o nosso irmão, fazendo com que ele tenha alívio dos fardos dessa vida, do fardo da ansiedade, do fardo da dificuldade, do fardo das crises de fé. Mas eu preciso dizer algo para vocês. A gente está nessa jornada de maturidade, né? Falando sobre maturidade semana após semana. Eu quero lembrar vocês da primeira mensagem, e que maturidade é parecer com Cristo. Carregar fardos tem a ver com o que Cristo fez. O pastor Davi ressaltou isso mais uma vez nessa tarde e início de noite. Sabe, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem de carregar os fardos uns dos outros é porque os nossos ombros já estão pesados demais. Porque a gente se recusa a atender esse chamado tão especial de Jesus. Lancem sobre mim o fardo de vocês e peguem o meu fardo que é leve. Jesus tem uma vida melhor para nós. E eu não estou aqui querendo fazer uma mensagem motivacional, uma mensagem meio coach, assim, para colocar você para cima, pensando agora eu vou vencer tudo. Não, eu estou falando de uma vida livre do peso da condenação, do peso da culpa, do peso de achar que está sempre aquém, que está sempre abaixo, que nunca é suficiente, do peso de achar que a sua vida depende de você. Jesus tem uma vida melhor. Jesus está dizendo: tomem sobre vocês o meu fardo e coloquem o de vocês pesado, essa ansiedade, essa angústia, essa coisa que você não sabe como vai ser amanhã, esse medo do futuro, lancem sobre mim, porque eu tenho palavras de vida eterna, eu tenho a solução que você precisa, e eu me proponho a colocar sobre vocês um fardo que é leve. Ah, meus irmãos, como isso faz diferença na nossa vida. Quando a gente deixa o nosso fardo pesado, tem uma alegoria muito famosa que é a do livro do Peregrino, né? Quando o cristão finalmente deixa ali aquela bagagem pesada aos pés da cruz. Que cena linda, que cena maravilhosa. E que coisa ainda mais maravilhosa é experienciar isso, é vivermos isso. É a gente viver sabendo que o nosso amanhã não depende de nós. Que a nossa eternidade não depende mais de nós, porque o nosso Salvador fez tudo o que era preciso. E aí a gente tem a leveza que nos permite olhar para o lado e dizer: rapaz, meu irmão está precisando sentir esse mesmo alívio. O texto bíblico aqui diz: e vocês acharão descanso para a sua alma. Quem deseja receber descanso para a alma? Quem precisa disso? Pois a fórmula está aqui. É colocar os fardos aos pés da cruz. É deixar que Jesus assuma
a sua vida, que Ele governe o seu viver, que Ele tome conta. E aí você vai ter uma vida melhor, uma vida que vai lhe possibilitar olhar para o lado e dizer: o meu irmão também precisa desse alívio para a alma. Eu percebo que o meu irmão está triste, que ele está chorando, que ele está pesado, que ele tem enfrentado dificuldades. Eu estou leve para ajudá-lo, porque o meu fardo eu depositei aos pés de Jesus. Portanto, eu quero voltar à pergunta que começou essa nossa conversa: como é que está a sua alma? Sua alma está descansada? Sua alma está plena no Senhor? Você está cheio do Espírito Santo? Se é o seu caso, meu irmão, que bênção! Glória a Deus! É hora de olhar para o lado e aliviar os fardos de outras pessoas também. Mas talvez você diga: Mateus, minha vida está um caos. Eu não sei nem como é que eu cheguei aqui hoje. Porque está tudo virado, está tudo errado, está tudo pesado. Eu quero dizer que Cristo tem um alívio para você. Você só precisa de rendição. Você precisa largar essa bagagem pesada que você tem insistido em carregar. Você precisa ir aos pés da cruz com arrependimento e fé e dizer: Senhor, está aqui. Eu desisto. Eu desisto de ser o meu Deus. Eu desisto de governar a minha vida. Eu quero que o Senhor assuma o controle. Eu quero que o Senhor governe. Eu quero que a tua vontade prevaleça. Eu tenho 1000 planos, mas eu quero que todos eles estejam debaixo da tua vontade soberana. Ah, que diferença isso faz, meus irmãos. Se você tem vivido assim, glória a Deus. Se você não tem vivido, eu quero dizer que essa noite pode ser o momento da reconciliação, pode ser o momento de soltar os fardos aos pés da cruz. Por isso eu quero lhe convidar a um momento de oração silenciosa, para que você faça esse autoexame, para que você pense sobre como está a sua alma diante de Deus. E para que você se sinta convidado a participar da mesa. O apóstolo Paulo não recomenda que a gente se examine para que se afaste, não. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe do corpo e do sangue do Senhor. Vamos juntos fazer esse momento de oração? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Pai amado, eu quero orar pelos meus irmãos que aqui estão, pela tua igreja, que se apresenta diante de ti em adoração e também em rendição, Pai. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor, que os fardos dessa vida são difíceis demais de carregar, são pesados demais. Nós reconhecemos que não temos forças, Pai. Que o nosso próprio entendimento, as nossas próprias estratégias, o nosso próprio modo de viver não é suficiente para nos dar vitória. Não é suficiente para nos fazer contemplar a eternidade como o Senhor deseja. Por isso nós declaramos aqui, Senhor, que nos rendemos, que colocamos os nossos fardos aos pés da cruz e pedimos, Pai, o teu fardo que é leve. Pedimos que o Senhor nos dê novos olhos para contemplar a vida do modo como o Senhor deseja. Que o Senhor nos dê novos corações, corações voltados para a tua palavra, corações desejosos de te servir, de te adorar, de ser sal e luz nesse mundo, de glorificar o teu nome nessa terra. Eu peço que o Senhor contemple cada pessoa que está aqui, Senhor. Peço que o Senhor contemple a sinceridade de cada oração feita nesse momento. Se há alguém, Pai, com fardos pesados demais, que o Senhor proporcione o alívio. Se há alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor e tem carregado o peso dessa decisão, Pai, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja rendição, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 11, 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos juntos participar da ceia do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e louvamos o Teu nome pelo perfeito sacrifício de Cristo, que é suficiente, Pai, para construir uma ponte sobre esse abismo que nos separava do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós éramos estranhos, mas agora nós somos a Tua família, por causa do Teu amor, por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu coração, Pai, que é propício a nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós não merecíamos, não havia em nós nada que pudesse comprar o Teu favor, não havia no nosso procedimento nada que pudesse lhe convencer a nos amar. Não, Senhor. O Senhor nos amou porque o Senhor assim o quis. Muito obrigado por isso, Senhor. Como é bom viver sabendo que somos amados, que somos cuidados, que o Senhor zela por nós, que o Senhor tem direção para as nossas vidas, que o Senhor não nos abandona. Quando todos nos abandonam, o Senhor continua ao nosso lado. Quando tudo parece que está dando errado, tudo parece sem controle, nós podemos crer que tudo está sob o Teu governo. Como é bom viver assim, Senhor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor, como nós costumamos cantar. Que verdade preciosa, Pai. Nos ajuda a vivermos de modo digno dessa verdade, Te amando também, Te servindo com alegria, Te adorando com as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, despede a Tua igreja em paz, para que tenhamos uma boa noite, uma boa semana na Tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe, meus irmãos. Vamos louvar